Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão vendo que não é a Aline, né? Eu tô, vou substituir ela hoje aqui pra gente dar continuidade no nosso jejum, tá bom? Então a gente tá indo no dia 12. Hoje vamos iniciar vamos continuar, na verdade, Daniel 6, só que a gente vai ler do 16 ao 28, tá bom? E as impressões de vocês podem ir colocando lá no nosso grupo, que é muito importante pra gente ir orando e vendo a ótica um do outro, pra gente ir complementando aquilo que Deus vai falando com a gente. Amém? Vamos lá então. Daniel 6, a partir do 16. Vamos lá. A minha versão é NVI, tá? Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com o seu próprio anel-selo e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. 18. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. 19. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-los dos leões? Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. 23. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. 25. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. 27. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. 28. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Olha só quanta coisa a gente tem aqui para trazer de reflexão nesse dia. Dario ele precisou, cumprir a ordem de mandar Daniel para a cova, mesmo não gostando da ideia. No versículo 16 a gente vê que Dario ele torce por Daniel, né, exclamando mesmo: Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Então a gente vê que o rei ele sabia da devoção de Daniel. No dia seguinte, Dario foi logo ver se Daniel estava bem. E a gente vê novamente ele falando para Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Primeira pergunta que eu fiz para mim, e eu queria trazer aqui para a gente refletir junto, é: estamos servindo continuamente? Essa foi a pergunta que eu me fiz.
Estou servindo continuamente. E aí eu perguntei para o meu amigo chat GPT, o que era então o continuamente? Continuamente, ela é usada quando algo acontece o tempo todo ou com muita frequência, de maneira constante. Então, eu sirvo Deus de maneira constante, eu sirvo Ele o tempo todo, com muita frequência. E eu entendo aqui também que a gente pode levar o servir continuamente, não só a questão de o servir na igreja, o servir o próximo, mas aqui a gente vendo a história de Daniel, é literalmente essa relação que ele tinha com o Senhor. Essa relação de se manter íntegro, essa relação de se manter puro, com as mãos limpas e o coração puro. Então nesse âmbito assim que eu entendo aqui que a gente pode dar sequência, sabe, nesse raciocínio. É no âmbito assim de estamos sendo íntegros continuamente, estamos, sabe, dando bom testemunho continuamente, sabe? Essa reflexão que eu me fiz e queria trazer aqui pra gente. E aí a gente vai ver, a gente viu aí, a Aline trouxe bem assim essa questão da integridade de Daniel, já logo no início, até o versículo 15 desse capítulo 6, toda essa integridade de Daniel. E aqui a gente vê essa relação da integridade com aquilo que Deus fez por Daniel ser íntegro. Então vamos lá. Quando cuidamos da nossa integridade, Deus cuida da nossa reputação. Daniel, ele não podia administrar aquilo que os servos do rei Dario ia fazer com ele. Ele não tinha o controle sobre isso, né? Ele não podia retroceder na lei que estava vigente, né? Que era ir para a Cova dos Leões. Ele não podia negar ir para a Cova dos Leões. Ele não podia tapar a boca dos leões. Mas o que ele poderia fazer? Se manter íntegro. E ele fez isso. Ele podia orar e pôr a sua confiança em Deus, e foi isso que ele fez. Então, cabe a gente se manter fiel. A gente, é como se cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, cabe a gente ser fiel. E cabe ao Senhor realizar aquilo que Ele tem para nós no momento que Ele tem, na hora que Ele tem. Então, como assim nos manter fiéis? Então, cabe a gente a velar pelo nosso testemunho, a honrar a Deus com a nossa vida. E cabe ao Senhor, aí é do Senhor, é do âmbito dele, nos livrar das garras do inimigo. Não cabe a nós, mas cabe ao Senhor, porque ele tem o domínio de tudo. Daniel creu em Deus e o anjo fechou a boca dos leões. Deus livrou Daniel em meio ao problema, mas não livrou ele do problema. Isso 2 vezes, né? Então, às vezes a gente vê que Deus não nos poupa de situações difíceis, mas Ele nos livra em meio delas, né? Quando a gente cuida da nossa integridade, Deus defende a nossa causa contra os nossos inimigos. É isso que a gente viu em Daniel, no versículo 24 do capítulo 6, né? Que quando Daniel sai da cova dos leões, que o rei, depois de ficar feliz e entusiasmado, o rei manda com que aqueles que pediram, né, a cabeça lá de Daniel, eles fossem para a cova dos leões, e foi assim que aconteceu.
Quando cuidamos da nossa integridade, Deus nos exalta. Daniel viu a Babilônia cair e ele foi promovido no reino de Dario, o Medo, e também no reino de Ciro, o Persa. Então a gente vê que Deus honrou Daniel, porque ele o honrou também, né? Deus honra aqueles que o honram. Quando cuidamos da nossa integridade, o nome de Deus ele é exaltado. Foi o que a gente vê aqui no 26 e no 27. Mais do que o nome de Daniel, foi o nome do Senhor proclamado e exaltado em todo o Império Medo-Persa. E aí, olha que interessante aqui que o comentário que eu tenho acompanhado junto com a leitura que a gente está vendo, é que o fim último da nossa vida é glorificar a Deus. Devemos viver de tal maneira que os homens vejam essas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Daniel testemunhou sobre o caráter de Cristo e o rei, ele exaltou ao Senhor. Então, ele glorificou ao Pai pelo testemunho de Daniel. E Dario exaltou a Deus, dizendo, olha só que complementando, né? Que quando a gente cuida da nossa integridade, isso cabe a nós, cuidarmos da nossa integridade, o nome de Deus ele é exaltado. Olha o que o rei fez. Ele declarou que ele é o Deus vivo, ele é o Deus eterno que vive para sempre. Seu reino jamais será destruído, jamais passará. O domínio de Deus jamais terá fim. Ele é o Deus que livra, salva e faz maravilhas. Ele é o Deus que livrou Daniel. Olha quanta coisa o rei enxergou através do testemunho de Daniel, dele se mantendo fiel e íntegro, né? Então a gente tem bastante coisa aí pra gente digerir ao longo desse dia, né? Sobre a conduta de Daniel nesse capítulo todo. Então a gente vai para os nossos motivos de oração de hoje. Que o Senhor nos ajude a negar a nossa vontade, que a gente permaneça no caminho da integridade, que a nossa vida seja testemunho do caráter de Cristo e que a gente honre a Deus com a nossa vida e que o resultado disso seja o quê? Impactar aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Então que o Senhor continue trabalhando aí no nosso coração nesse dia para que a gente seja aí um canal, né, que vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Um beijo, gente. Até a próxima.